Se prepara para ver essas criaturas misteriosas que foram gravadas no céu. Número 1. Floco de neve gigante. Um casal caminhava por uma área montanhosa quando notou algo incomum no céu. Um objeto estranho, escuro, com aparência de floco de neve gigante, movia-se lentamente na direção deles. Não se parecia com nada criado pelo homem, e por isso eles começaram a especular. Poderia ser uma nave alienígena, algo espiando nosso planeta lá de cima? Também é possível que fosse um drone muito sofisticado ou uma tecnologia secreta de altíssimo nível. Seja como for, era algo impressionante demais para ser ignorado. Número 2. Dementadores no céu. Em Colorado Springs, duas criaturas foram vistas planando juntas nos céus. Tinham tentáculos longos e uma aparência sombria. Pareciam saídas direto dos filmes de Harry Potter, como se os próprios dementadores tivessem descido à Terra. Poucas pessoas conseguiram registrar a cena, mas aquelas que filmaram ficaram completamente perdidas sobre o que tinham acabado de testemunhar. Elas postaram os vídeos nas redes sociais esperando por respostas, e os comentários foram diversos. Alguns tinham certeza de que eram seres extraterrestres, outros achavam que era apenas mais uma ilusão. Número 3. Monstro do céu. Um homem ficou completamente apavorado ao ver uma figura gigante movendo-se entre as nuvens. Por sorte, conseguiu gravar tudo com seu celular. Ao postar o vídeo, uma enxurrada de comentários apareceu. Alguns acreditavam que estavam diante de um verdadeiro monstro dos céus, com potencial de dominar o mundo. Outros pensavam que era apenas uma montagem bem feita. Apesar dos relatos de testemunhas dizendo que viram com os próprios olhos, muita gente achou difícil acreditar que algo tão absurdo pudesse realmente existir. Número 4. OVNIs e jatos. Enquanto caminhava por uma área arborizada perto de casa, um homem ouviu o som de jatos passando. Quando olhou para o céu, presenciou algo completamente fora do comum. Uma esfera brilhante, como um OVNI, parecia estar sendo escoltada por vários aviões. O vídeo gravado foi curto, pois os jatos desapareceram rapidamente, mas deixou o homem cheio de dúvidas sobre tudo o que pensava saber sobre o mundo. Estaria o governo capturando uma nave alienígena? O que será que se esconde por trás dessas operações secretas? Número 5. Orbe luminoso. Cansado dos vídeos tremidos e embaçados de OVNIs? Então esse vai te impressionar. Um morador do México, durante sua caminhada habitual, viu algo estranho no céu. Uma esfera brilhante flutuando. Curioso, começou a filmar. Ao dar zoom, os detalhes ficaram claros. O objeto tinha um brilho avermelhado e uma forma bizarra. E como se não bastasse, parecia estar liberando outro orbe menor. Foi uma das imagens mais intrigantes já registradas, levando muitos a acreditar que seria a prova definitiva de vida fora da Terra. Número 6. Chegada Decepticon. Durante uma caminhada tranquila no parque, um homem avistou algo estranho pairando entre as nuvens. Era um objeto cinza, parado no céu, que definitivamente não fazia parte das nuvens e tampouco parecia com qualquer ave. O mais intrigante era que ele não se movia. Online, começaram as especulações. Seria uma criatura extraterrestre visitando o nosso planeta? Ou talvez alguma entidade mítica? Apesar das teorias, a verdadeira identidade desse objeto misterioso nunca foi revelada. Número 7. Nuvens sombrias. Esse vídeo sombrio viralizou no TikTok, deixando todo mundo desconcertado. Mostrava um objeto estranho voando por entre as montanhas, deixando um rastro de fumaça abaixo dele. Os que testemunharam a cena disseram que o objeto era completamente silencioso, o que só aumentou o mistério. Muitos juraram que era um OVNI sendo seguido por algum tipo de ser alienígena. Mas, sejamos sinceros, é difícil acreditar nisso, não é? E aí sobra uma pergunta inevitável. O que realmente estava acontecendo nesses cenários de tirar o fôlego? Número 8. Incêndio celestial. O que parecia ser apenas mais um dia normal se transformou em algo fora do comum para algumas pessoas, quando elas viram um objeto em chamas descendo lentamente do céu. Parecia uma bola de fogo gigante. Ou, como alguns brincaram, um Tito picante dos céus. Ninguém ali jamais tinha visto algo parecido. As teorias foram desde hologramas ultra-secretos até experimentos do governo. Mas, como sempre, nenhuma explicação foi confirmada oficialmente. O mistério continua. Número 9. Homem voador. Esse clipe bizarro de uma cerimônia desconhecida se espalhou rapidamente pela internet. Mostrava algo inacreditável. Uma pessoa flutuando no ar com total naturalidade, como se fosse algo comum. As pessoas ao redor observavam maravilhadas. Muitos que viram o vídeo notaram que não havia nenhum fio visível sustentando o homem, o que levou alguns a pensar que aquilo era de fato magia.
Outros acreditaram que ele havia recebido algum tipo de poder durante o ritual que estava acontecendo ali. Número 10. Polvo voador. Em 2023, os céus de Pequim foram palco de um fenômeno tão incomum que parecia saído de um filme de ficção. Um objeto estranho, com aparência de polvo, flutuava no ar. As pessoas ficaram em choque. A criatura se movia no ar exatamente como um polvo nadaria na água, com tentáculos se contorcendo de forma tão realista que era difícil aceitar que aquilo fosse só uma pipa. Dado o quanto ainda desconhecemos sobre nosso mundo, será que era uma nova espécie não identificada? Número 11. Sombra flutuante no México. O México é conhecido por suas lendas, tradições e histórias envolvendo bruxas e feitiçaria. E um avistamento em Monterrey só reforçou essas crenças. Um morador gravou uma figura estranha pairando acima das montanhas, e sua silhueta lembrava a de uma bruxa voando lentamente. Como essas histórias fazem parte da cultura mexicana, muitos locais estavam certos de que era uma bruxa de verdade se preparando para agir. Mas, como sempre, houve céticos que duvidaram da autenticidade da gravação. Número 12. Céus escuros em 2008. No quintal de uma casa em Houston, algo impressionante foi registrado. Um objeto incomum, com formato de cogumelo e duas luzes brilhantes na parte inferior, pairava no ar, assustando os moradores. A aparência lembrava exatamente as descrições clássicas de OVNIs. Os moradores fizeram questão de gravar a cena, pois sabiam que ninguém acreditaria neles sem provas. E realmente, quem não pensaria estar diante de seres alienígenas ao ver algo assim? Número 13. Humanoide voador. Um vídeo gravado em Mississauga, no Canadá, capturou uma visão de tirar o fôlego. Uma figura humana voando pelos céus como se fosse o próprio Homem de Ferro. Os moradores ficaram boquiabertos com a cena. Era algo tão fora do comum que não conseguiam acreditar que era real. Como a tecnologia de jetpacks ainda não é amplamente utilizada, ver alguém voando daquele jeito deixou todos espantados. Número 14. Balão estranho. Um grupo de moradores notou um objeto flutuando no céu que parecia mais sinistro do que curioso. Inicialmente pensaram que era apenas um aglomerado de balões amarrados. Mas, quando viram o objeto se mover em círculos perfeitos, as dúvidas começaram a surgir. Pouco depois, ele pareceu ligar motores e se afastou lentamente no horizonte. A essa altura, muitos já estavam convencidos de que aquilo não era feito para festas. Era algo muito mais misterioso. Talvez até tecnológico demais. Número 15. Show de luzes. Turistas e moradores de uma área remota ficaram confusos ao ver uma criatura brilhante pulsando no céu, como se estivesse fazendo uma apresentação. Enquanto alguns filmavam em estado de choque, outros já se perguntavam como poderiam se proteger. Alguns acreditavam que era uma água-viva voadora enviada do espaço, enquanto outros achavam que poderia ser apenas um balão meteorológico esvaziado. Qual é a sua opinião? Número 16. Céu assustador. O que era para ser apenas um trajeto tranquilo de volta para casa se transformou num momento de puro terror para uma mulher, ao avistar uma criatura bizarra no céu. Ela descreveu a figura como algo parecido com um alienígena, cabeça desproporcionalmente grande e corpo alongado, lembrando um ser humanoide. Nada daquilo batia com algo que ela já tivesse visto antes. E foi por isso que ficou se perguntando: seria essa criatura um observador do nosso planeta? Número 17. Orbe metálico. Motoristas em Nevada estavam tocando suas vidas normalmente quando algo estranho chamou a atenção. 2 helicópteros giravam ao redor de um orbe metálico flutuando no céu. Aquilo não parecia ser um balão comum. Até porque, com o deslocamento de ar provocado pelos helicópteros, ele já teria sido levado para longe. O objeto ficou estático, como se estivesse sendo estudado ou protegido. Isso levou muitos a cogitar que poderia se tratar de tecnologia extraterrestre. Número 18. OVNI em forma de diamante direto de um filme de ficção científica. Um grupo de pessoas na China registrou um objeto flutuante em formato de pirâmide, pairando sobre uma usina nuclear. O detalhe que mais chamou atenção foi a textura do objeto, que parecia ter um padrão de camuflagem militar. Isso levantou suspeitas de que ele pudesse pertencer a algum projeto confidencial. Mas nada foi confirmado, e o mistério permanece. Número 19. Água-viva e orbes. Um morador de Nova York subiu ao telhado para admirar as nuvens e acabou encontrando algo muito mais intrigante. Um objeto voador, escuro e com forma parecida a uma água-viva, surgiu no céu, emitindo 3 pequenos orbes em sequência. Ele gravou tudo com detalhes, tentando entender o que estava vendo. Mesmo depois de assistir diversas vezes, ele não conseguiu explicar.
E, sinceramente, quem conseguiria? Número 20. Demônio do oceano. Pessoas que vivem à beira-mar instalaram uma câmera para capturar a paisagem oceânica. Mas o que apareceu foi assustador. Uma criatura gigantesca emergiu das águas. Pela distância registrada, parecia ter um tamanho colossal. Logo começaram os boatos. Seria um Godzilla da vida real? A região entrou em alerta e medidas foram tomadas, mas no fim nada foi encontrado. A origem dessa criatura misteriosa ainda não foi explicada. Número 21. Homem com jetpack. Um piloto que sobrevoava Palos Verdes, em Los Angeles, avistou algo completamente fora do comum. Uma figura humanoide voando a cerca de 900 metros de altura. A questão é, como alguém conseguiria voar tão alto com segurança? Os relatos apontam que a figura parecia humana, mas não exatamente uma pessoa. Nenhuma comunicação prévia foi registrada pelas autoridades, o que tornou qualquer investigação praticamente impossível. Número 22. Céu Verde. Agora vamos para algo menos assustador. Não era um show aéreo nem uma projeção. Era simplesmente a natureza em ação. Milhares de pássaros chamados budgerigars se reuniram num único ponto na Austrália, transformando completamente a paisagem. O céu azul ficou tingido de verde graças ao voo coletivo dessas aves. Uma cena tão impressionante que parecia coisa de outro planeta. Número 23. Sinais apocalípticos. Em dezembro de 2018, moradores do Texas foram surpreendidos por uma cena de filme de terror. Centenas de grackles, um tipo de ave preta, tomaram conta dos céus e até das ruas. A cena foi tão surreal que muitos se perguntaram como iriam continuar sua rotina, vivendo com medo de serem atacados. Até hoje, ninguém conseguiu explicar por que essas aves invadiram o local dessa forma. Número 24. Bruxa voadora. Um grupo de amigos estava voltando do trabalho quando pegou o caminho errado e acabou se deparando com algo bizarro. Uma figura flutuante, escura e com aparência de bruxa, pairava sobre suas cabeças, imóvel. Corajosos, eles continuaram pela estrada e registraram tudo em vídeo. Boatos diziam que aquela área era mal assombrada, o que só reforçou a ideia de que eles poderiam ter encontrado uma bruxa de verdade. Alguns internautas sugeriram que talvez fosse só um drone com um pano amarrado, mas a dúvida continua. Número 25. Céus míticos. Lendas sobre dragões sempre existiram, mas um homem jurou ter visto um de verdade voando bem na sua frente. E ele não apenas contou a história, mostrou o vídeo. O objeto voador parecia mesmo um dragão alçando voo no céu. Nas redes sociais, os comentários foram divididos. Alguns acreditavam nas lendas, outros achavam que era apenas um truque de câmera ou algo mal interpretado. O debate continua. Número 26. Homem brilhante. Enquanto filmava o céu claro e azul, um homem percebeu algo estranho no vídeo. Uma mancha branca brilhante que não parecia pertencer à paisagem. Ao olhar diretamente, ele viu uma figura com forma humanoide, brilhando intensamente, flutuava no céu. Muitos sugeriram que poderia ser um balão meteorológico, mas a estrutura do objeto realmente lembrava um corpo humano. Debates surgiram, mas ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva. Número 27. Homem-balão-pilotos que sobrevoavam a região próxima ao Aeroporto Internacional de Los Angeles ficaram assustados ao ver uma figura humanoide flutuando no céu. Eles relataram o ocorrido à torre de controle, já que nunca tinham visto nada parecido em pleno voo. O centro de controle garantiu um pouso seguro, mas mobilizou uma equipe para verificar o que estava atrapalhando os voos. Até alguns passageiros chegaram a ver a figura. Após o pouso, descobriram que tudo não passava de um balão gigante do personagem Jack Skellington. Mas até as autoridades ficaram curiosas para saber quem teria feito essa brincadeira de gosto duvidoso. Número 28. Céu assustador em Londres. Em julho de 2023, uma noite comum nas ruas de Londres virou um cenário de filme de ficção. Luzes vermelhas misteriosas apareceram no céu, se movendo de forma sincronizada. Enquanto alguns tentavam dizer que era apenas reflexo no vidro do carro, o motorista havia filmado também do lado de fora. A internet foi à loucura. Muitos achavam que era uma frota de OVNIs se preparando para invadir a Terra. Verdade ou ilusão? O mistério permanece. Número 29. Hélice voadora. Durante uma viagem pelas áreas desérticas do Arizona, nos Estados Unidos, um caminhoneiro teve sua rotina interrompida por algo estranho no céu. Ele avistou um objeto voador incomum e parou o caminhão para olhar melhor. Ao dar zoom,
viu algo que parecia uma ventoinha gigante conectada a uma mochila ou saco. Embora existam chances de que fosse um balão de ar quente, o fato de até mesmo um caminhoneiro experiente nunca ter visto algo assim torna tudo mais esquisito e um pouco assustador. Número 30. OVNI raso. Moradores de Miami ficaram surpresos ao ver um objeto plano sobrevoando os prédios da cidade. Muitos conseguiram gravar vídeos de qualidade e logo as imagens se espalharam. Parte do público acreditava que aquilo era um OVNI clássico, enquanto outros sugeriram que fosse uma aeronave militar. Como ambos têm aparência parecida, confusões assim não são incomuns. Ainda assim, o evento alimentou debates intensos online. Número 31. Árvore voadora. Ver pássaros no céu é algo normal. Mas e uma palmeira? Isso sim causou espanto nos moradores de Omã, que avistaram uma árvore flutuando pelo ar como se estivesse em mudança. Muitos não acreditaram no que viram. Teorias surgiram. Seria uma falha na simulação da realidade? Um erro na Matrix? Outros disseram que talvez a árvore estivesse sendo transportada por helicóptero, mas até hoje ninguém conseguiu confirmar o que de fato aconteceu ali. Número 32. Raios de luz. Em julho de 2010, passageiros se preparavam para embarcar no aeroporto de Hangzhou, na China, quando notaram uma estranha luz no céu. Um objeto elíptico parecia emitir feixes de luz em ângulos exatos, com aparência semelhante a naves clássicas de ficção. A hipótese de ser algum tipo de iluminação de pista foi descartada, porque o fenômeno causou o cancelamento e atraso de diversos voos. Os que testemunharam disseram ter certeza de que viram um OVNI real. Número 33. Criatura relâmpago. No começo parecia apenas mais um vídeo de alguém filmando o tempo. Mas quando o céu se iluminou com relâmpagos, algo bizarro apareceu. Uma figura escura, gigante e alta surgiu por entre as nuvens. Foi só por alguns segundos, mas o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Há quem diga que era um gigante escondido nas nuvens, outros acham que foi apenas uma ilusão de ótica. O que você acha? Número 34. Segundo o Sol. Enquanto uma família curtia o dia na praia, um dos membros notou algo incomum. Havia 2 sóis no céu, e não era a lua. A mulher chegou a mostrar que a lua estava no lugar certo. Então, o que era aquele segundo sol? A teoria mais aceita é de que talvez fosse um planeta perfeitamente alinhado ao Sol, visível de forma rara. Se for verdade, ela presenciou algo extremamente único. Número 35. Anjos no céu. Em novembro de 2022, um vídeo se espalhou rapidamente pela internet. O autor afirmava ter filmado verdadeiros anjos sobrevoando a cidade durante a noite. O vídeo mostrava dezenas de trilhas de luz passando pelo céu, sem parecerem relacionadas a fenômenos astronômicos. Os que acreditam disseram que aquilo era um grupo de anjos abençoando os moradores. Já os céticos questionaram a veracidade das imagens. Sem provas sólidas, a discussão ficou em aberto. Número 36. Oceano assustador. Durante um passeio de barco, um grupo de pessoas avistou uma figura enorme pairando sobre o oceano. Pela distância, parecia um ser de proporções gigantescas. Enquanto uns gritavam que era o projeto Blue Beam em ação ou uma criatura extraterrestre, outros tentavam manter a calma e sugeriam que fosse só uma combinação de nuvens e neblina, criando uma ilusão de ótica. Assustador ou não, ninguém conseguiu confirmar o que realmente era. Número 37. Árvore possuída. Alguns trilheiros subiam uma montanha e admiravam a paisagem quando viram algo impossível. Uma árvore flutuando no ar, como se tivesse decidido mudar de lugar. Até onde sabemos, árvores não fazem isso. A cena foi tão absurda que muita gente começou a dizer que era mais um bug na simulação, ou um erro na Matrix. Quem viu de perto ficou sem palavras. Tem alguma explicação lógica? Porque nós ainda estamos tentando entender. Número 38. Nuvem misteriosa. Às 5h51 da manhã, um caminhoneiro seguia sua rota habitual por uma estrada escura, quando notou algo diferente no céu. Uma formação de nuvem gigante com luz intensa no centro apareceu bem acima dele. O estranho era que o sol ainda nem tinha nascido. Alguns espectadores acreditam que ele teria captado uma espécie de portal para o céu, enquanto outros acham que se tratava de um OVNI abduzindo alguém. Nenhuma dessas teorias foi confirmada. Número 39. Cidade nas nuvens. Em um campo aberto, algo inacreditável foi registrado. O que parecia ser uma cidade inteira com pessoas caminhando sobre uma estrutura flutuante.
Muita gente jurava estar vendo outro mundo no céu. Alguns tentaram desmentir dizendo que se tratava de uma fata morgana, uma ilusão causada pela refração da luz. Mas nem isso explicava totalmente por que pareciam haver pessoas andando. Outros citaram o projeto Bluebeam, mas a verdade continua sendo um mistério. Número 40. Vassoura voadora. Olha isso, tá flutuando! O motorista não acreditava no que via. Uma vassoura suspensa no ar, sem nenhum fio, sem nada visível sustentando. Ele ficou tão assustado que decidiu ir embora dali, mas filmou tudo. A vassoura continuava flutuando no mesmo ponto como se tivesse sido deixada no modo piloto automático por alguma bruxa. Até hoje, ninguém apresentou uma explicação concreta. Mas a cena continua mexendo com a imaginação de todos. Número 41. Luzes em movimento. Uma família no Oklahoma estava aproveitando a noite no telhado de casa quando viu algo estranho no céu. Era pequeno demais para um avião, brilhante demais para um balão, e se movia devagar demais para ser uma estrela cadente. Como se não bastasse, o objeto emitiu um raio de luz próprio. O vídeo viralizou, mas ninguém conseguiu explicar o que era. Talvez fosse um drone secreto, ou algo ainda mais enigmático. Número 42. OVNI cilíndrico. Num dia comum, moradores observaram um objeto cilíndrico pairando no céu acima de suas casas. Um helicóptero girava ao redor dele. Se você conhece um pouco sobre aeronaves, sabe que nenhuma tem aquele formato. A estrutura alongada e o modo como flutuava fizeram com que muitos acreditassem que era uma entidade de outro planeta, e o helicóptero estava lá apenas para garantir que ele não causasse confusão. Número 43. Disputa de OVNIs. Moradores da Colômbia conseguiram filmar não um, mas 2 OVNIs cruzando o céu à noite, cada um com um formato diferente. Um era oval, o outro esférico. Ambos vinham da mesma altura, mas em velocidades distintas. Pode ser apenas lixo espacial ou restos de satélites, mas também existe a chance de serem naves reais. Quem sabe até competindo entre si. O que você acha? Número 44. Escondido à vista de todos. Depois de ouvir um barulho alto, moradores correram para ver o que estava acontecendo e se depararam com uma enorme nuvem de fumaça. E do nada, um orbe brilhante emergiu do meio da poeira. Alguns ficaram sem reação, mas a internet entrou em ação com teorias. Seria algum experimento de Elon Musk? Um objeto não identificado vindo da atmosfera? As especulações são muitas, as provas, nem tanto. Número 45. Céu iluminado. Em dezembro de 2018, cidadãos dos Estados Unidos presenciaram uma cena que os deixou entre o medo e o encantamento. Múltiplos orbes brancos flutuavam pelo céu, cercados por uma tonalidade azul escura. Era uma visão quase mágica, mas também assustadora. O fenômeno não foi explicado oficialmente e permanece como uma das aparições mais curiosas daquele ano. Número 46. Projeto da Índia. Turistas admiravam as montanhas na Índia quando algo pequeno e estranho apareceu no céu. De longe, parecia um pássaro, mas, ao olhar de perto, perceberam que era mais parecido com uma aeronave imóvel suspensa no ar. Rapidamente começaram os boatos sobre projetos secretos do governo indiano. Nenhuma autoridade confirmou nada, e até hoje ninguém sabe ao certo o que era. Número 47. Anel Negro. Durante um festival, moradores avistaram algo bizarro sobre suas cabeças, um anel preto flutuando no céu. Muitos ficaram assustados, achando que era uma entidade paranormal. Mas calma, existe uma explicação mais pé no chão. Esse tipo de anel pode ser causado por fogos de artifício ou falhas em fiações elétricas. Se você ver um desses, respira fundo. Não é o fim do mundo, provavelmente. Número 48. Dragão voador. Isso é um dragão? Essa foi a reação de moradores de West Johannesburg ao verem uma criatura gigante cruzando o céu. Alguns acreditaram na hora que era mesmo um dragão real, mas depois descobriram que se tratava de uma pipa fora de controle. Já em Farnworth, a história foi diferente. Moradores filmaram uma criatura semelhante, mas essa parecia bater as asas de verdade. Muitos juraram que era real. Talvez um erro de percepção, ou não. Agora é hora do tópico curioso: insetos e pássaros em movimento. Um grupo de turistas estava em um passeio de barco pelas montanhas, admirando a paisagem tranquila, quando se deparou com algo incomum pairando sobre suas cabeças. À primeira vista, parecia uma cena saída diretamente de um filme de ficção científica. Mas, ao analisarem melhor, perceberam que aquilo fazia parte do mundo natural.
Na verdade, era um grande enxame de insetos voando de forma extremamente compacta, formando uma massa escura no céu. Mas o que realmente deixou a cena ainda mais surreal foi o que aconteceu em seguida. Dezenas de pássaros apareceram repentinamente e cercaram o enxame. Era um verdadeiro banquete aéreo. O fenômeno, apesar de bizarro, foi completamente natural. Nada de se assustar dessa vez. Só a natureza mostrando seu lado mais selvagem e inesperado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que vem por aí. Valeu e até a próxima!